Helena, obra de Machado de Assis, narra a história de Helena, que, considerada uma filha bastarda, é reconhecida e acolhida pela família de seu pai. Quando este falece em seu testamento, o conselheiro reconhece sua filha, Helena, até então desconhecida por sua família, e deixa para ela uma parte de sua fortuna. Além disso, Vale pede para que a acolham com laços familiares. Apesar da resistência de Úrsula, Helena sai do internato e vai viver com seu irmão e sua tia. Chegando à casa no Andaraí, tenta conquistar todos com seu jeito carinhoso. Apesar de tentar se afastar, Dona Úrsula acaba precisando de cuidados por causa de sua saúde e enxerga em Helena uma sobrinha dedicada. Assim, as duas se aproximam e a tia, antes fria, acaba por tornar-se uma defensora de Helena, cumprindo o papel de uma mãe. Helena tem características aventureiras e pede que seu irmão lhe ensine a montar a cavalo, e, com isso, os dois se aproximam cada vez mais por causa dos passeios matutinos. Em contrapartida, Estácio se afasta cada dia mais de sua noiva, pois não enxerga nela a qualidade de Helena, e Eugênia para ele torna-se sem graça. Mendonça chega à casa de seu amigo Estácio após uma longa viagem pelo mundo, e assim que avista Helena, logo se apaixona por ela. Mendonça pede ajuda ao pai da família para pedir a mão de Helena. Com o consentimento dela e do padre, Mendonça pede a mão da moça, e Estácio acha um absurdo. E, movido pelo ciúme inexplicável que sente por Helena e pela desculpa de não ser um bom pretendente, uma vez que sua situação financeira não era tão boa quanto a de Helena, Estácio recusa a mão de Helena para seu amigo, causando assim uma grande intriga. Após a revelação de que não são irmãos sanguíneos, Estácio escolhe por deixar que Helena continue sendo reconhecida como filha do conselheiro Vale. E assim, mesmo após os dois serem livres para assumirem o amor que nutriam um pelo outro, isso não ocorre, e Helena acaba morrendo, com Estácio lhe dando o seu primeiro beijo, e logo em seguida, partindo. Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura brasileira, utiliza uma variedade de técnicas narrativas para construir a história de Helena, um de seus romances mais famosos. A seguir estão alguns dos principais aspectos de sua construção narrativa. 1. Narrador onisciente. Machado de Assis usa um narrador onisciente em Helena. Este narrador sabe tudo sobre os personagens e suas vidas, pensamentos e sentimentos e frequentemente faz comentários sobre os eventos da história e sobre a própria arte de contar histórias. Essa onisciência permite ao narrador fazer observações irônicas e reflexivas, oferecendo uma visão profunda dos personagens e da sociedade. 2. Estrutura e enredo. O romance começa com a morte do conselheiro, que deixa um testamento revelando a existência de uma filha ilegítima, Helena. Essa revelação surpreende seu filho legítimo Estácio e toda a trama se desenrola a partir dessa premissa. Machado de Assis constrói a narrativa de forma linear, mas com frequentes digressões que enriquecem a história com detalhes e reflexões sobre a natureza humana e a sociedade. 3. Personagens complexos. Os personagens de Helena são complexos e bem desenvolvidos. Machado de Assis explora suas motivações, conflitos internos e evolução ao longo da narrativa. Helena, a protagonista, é uma jovem de origem humilde que tenta se adaptar à nova vida com seu meio-irmão Estácio e a tia Úrsula. Estácio, por sua vez, passa por um processo de amadurecimento e autoconhecimento ao longo da história. 4. Ironia e humor. A ironia é uma marca registrada de Machado de Assis e está presente em Helena. O narrador frequentemente usa a ironia para criticar a sociedade e as convenções sociais da época. Esse humor sutil contribui para uma leitura mais crítica e reflexiva, oferecendo camadas adicionais de significado. 5. Temas e motivos. Machado de Assis aborda temas como a legitimidade, o preconceito social, a moralidade e a identidade. A figura de Helena, como filha ilegítima, coloca em questão as normas sociais e as noções de honra e decoro da época. O autor também explora o amor em suas diversas formas, incluindo amor fraternal, romântico e altruísta. 6. Uso de diálogo. Os diálogos em Helena são bem construídos e realistas, revelando muito sobre os personagens e suas relações. Eles são utilizados para avançar a trama e para revelar os sentimentos e pensamentos mais profundos dos personagens, muitas vezes de forma indireta e sutil. 7. Ambiente e descrição. Machado de Assis usa descrições vívidas e detalhadas para criar um ambiente em que a história se desenrola. As descrições das paisagens, das casas e dos objetos ajudam a criar uma atmosfera específica que complementa a narrativa e os temas abordados.
Em resumo, Machado de Assis constrói a narrativa de Helena com maestria, utilizando uma combinação de narrador onisciente, personagens complexos, ironia, temas profundos e descrições detalhadas. Essa construção cuidadosa permite ao leitor não apenas seguir a trama, mas também refletir sobre questões sociais e humanas mais amplas. Adaptação para mangá. Em julho de 2014, o romance machadiano Helena foi adaptado para a história em quadrinhos pelo estúdio Sesos. Os artistas responsáveis pela adaptação foram Montserrat Silvia Fir, Simone Beatriz e Maru Chan. A editora que esteve à frente do projeto foi a New Pop, e a publicação contém 256 páginas. Na biografia de Machado de Assis, de 1839 a 1908, conta que ele foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora ele também tenha produzido crônicas, poesias, críticas literárias e peças de teatro. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839, filho de pais humildes. O seu pai era pintor de paredes e a sua mãe era lavadeira. Autodidata, o autor publicou seu primeiro poema aos 14 anos, tornando-se revisor e redator de jornais e revistas. Assim, seu primeiro romance, Ressurreição, ele foi publicado em 1872. No entanto, foi com a obra-prima Memórias Póstumas de Brás Cubas que ele conseguiu inaugurar o realismo na literatura brasileira. Além disso, Machado de Assis é também o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Helena é um livro bem coeso e mais próximo dos personagens. O livro fala muito dos costumes morais e sociais da época, um retrato também de como a sociedade era fútil e que não tinha nenhuma grande preocupação. Machado de Assis consegue levar o leitor para dentro da história, mesmo com personagens mostrando seu lado escuro. A crítica à sociedade também é algo muito interessante e divertido de acompanhar. Sobre os personagens, nenhum deles me cativou fortemente, mas suas histórias são legais de acompanhar. Helena não cria uma distante do leitor com seu elenco pouco carismático de condutas duvidosas, pois eles conseguem ser sedutores e interessantes. Cada um deles apresenta um lado bom e uma face sombria. As ações e sentimentos de todos eles me pareciam exagerados demais, mas isso se dá também pela época retratada. Helena é doce e inocente, mas ao mesmo tempo se deixa envolver pelas mentiras da família e não hesita em levar adiante a falsa história de sua vida, mesmo sabendo que Estácio está apaixonado por ela. Estácio, por sua vez, não consegue dominar a paixão pela protagonista, mesmo ciente de que pode incorrer em uma relação incestuosa. Dona Úrsula inicialmente rejeita Helena, mas se mostra flexível ao adotar a jovem, tratando-a como se fosse sua própria filha. A leitura do livro é bem fluida, e a trama é excelentemente amarrada. A história é narrada em terceira pessoa, mas Machado de Assis não nos deixa passar nada, revelando todas as dúvidas e curiosidades em saber o que está acontecendo com os personagens e o que se passa na cabeça deles. O texto é bem elaborado e segue um estilo culto. Helena é marcada por um humor tipicamente britânico, meio discreto com um tom irônico, negativista e sombrio, com poucos diálogos e um grande dom de descrever cada personagem, nos mínimos detalhes. Machado de Assis faz de Helena uma leitura cativante. O livro Helena é uma obra que, através de uma narrativa envolvente, personagens complexos, expõe e critica diversos aspectos da sociedade brasileira do século XIX. As críticas sociais presentes no romance mostram a habilidade de Machado de Assis em observar e retratar as nuances da realidade social de sua época, estabelecendo bases para críticas ainda mais profundas e sofisticadas, as quais marcaram sua fase mais madura. Além do mais, as críticas sociais presentes em Helena desempenham um papel fundamental na construção da narrativa de várias maneiras. Elas não apenas enriquecem a trama, mas também aprofundam o desenvolvimento dos personagens e estabelecem um plano de fundo realista e crítico para a história. O autor faz uso do recurso crítico para abordar a rígida estrutura social do Brasil do século XIX, focando na distinção de classes e no preconceito social.
A personagem Helena, de origem humilde, é inserida na alta sociedade através de um artifício narrativo, revelando a hipocrisia e os preconceitos dessa camada social. A aceitação de Helena na família de seu pai biológico, Conselheiro Vale, é inicialmente marcada por um misto de curiosidade e desprezo, evidenciando quão frágil e superficial é a aceitação social baseada apenas no status. As críticas sociais também ajudam a moldar os personagens, conferindo profundidade e complexidade. Por exemplo, na protagonista Helena, sua origem humilde e sua luta por aceitação destacam a hipocrisia e os preconceitos da sociedade, tornando uma personagem rica e multifacetada. A tensão entre sua independência e as expectativas sociais contribuem para seu desenvolvimento como uma figura resiliente e empática. O Conselheiro Vale representa a autoridade patriarcal e os valores da elite, refletindo as normas e a moralidade da época. Seu comportamento e decisões são influenciados pelas pressões sociais e pelo desejo de manter a reputação da família. As críticas sociais de Machado de Assis conferem à narrativa um forte senso de realismo. Ele retrata a sociedade brasileira do século XIX com precisão, revelando suas falhas e injustiças. Isso não só torna a história mais envolvente e crível, mas também permite ao leitor uma compreensão mais profunda do contexto histórico e social. A presença de críticas sociais também adiciona camadas de tensão e suspense à narrativa, a incerteza sobre como a sociedade reagirá a Helena e como os personagens lidarão com as pressões sociais mantêm o leitor envolvido e investido na história. Por fim, as críticas sociais convidam o leitor a refletir sobre a sociedade e os valores apresentados. Machado de Assis usa a narrativa para questionar e criticar as normas sociais, estimulando o leitor a pensar criticamente sobre questões de classe, moralidade, gênero e poder. Machado de Assis, fenomenal escritor brasileiro, é considerado um dos principais escritores do realismo. Porém, antes dele iniciar a sua transição do romantismo ao realismo, ele escreveu obras românticas que ascenderam a literatura brasileira. Então vamos falar um pouco sobre o romantismo e as escrituras românticas desse escritor. Machado de Assis era muito influenciado pela estética literária, que propunha um início, um meio e um fim para as histórias. Mas mesmo na obra Helena, o escritor mostrava uma preocupação imensa com temas como a ascensão social, que são características do estilo literário realismo. Suas obras de amor da fase romântica, elas sempre envolviam dinheiro, casamento e família. E, segundo alguns folhetins da época, a intenção era divertir e moralizar. Apesar das obras de Machado, em sua maioria fazerem parte do realismo, o romance Helena, que foi escrito em 1876, se encaixa na sua fase romântica. Porém, é bom destacar a genialidade do autor, que transcende qualquer obra que possa colocar. A obra de Machado, segundo vários críticos, pode ser dividida em duas fases, a romântica ou convencional e a realista, que é o proposto no livro Helena, que apresenta essas duas fases do autor. Então pode-se dizer que é uma obra pré-realista e apresenta características amplas, como equilíbrio textual, concisão, contenção lírica e expressional, críticas, objetividade, enredo contemporâneo, entre outras que permitem ter várias interpretações sobre a obra. Uma das maiores características de Helena é a prosa de Machado de Assis, uma forma contraditória de apreensão do mundo, que apanha diversas versões literárias anteriores. Isso deu um caráter dilemático à obra Helena. É também uma forma superior e completa de ver as coisas. Sendo assim, Machado de Assis ele mostrava uma preocupação e um olhar crítico para as contradições do mundo, da época em que vivia e até futuramente. O livro Helena, de Machado de Assis, é geralmente classificado como pertencente à primeira fase da obra do autor, marcada pelo romantismo. No entanto, a obra já apresenta alguns traços que antecipam o realismo, em que Machado de Assis desenvolveria em suas obras posteriores. As características do romantismo em Helena é a idealização da mulher, em que Helena é retratada como um ser angelical, puro e inocente, em contraste com a sociedade corrompida em que a mesma vive. O sentimentalismo. A trama é marcada por dramas e emoções intensas. Também temos o nacionalismo. A obra apresenta uma visão idealizada da sociedade brasileira do século XIX. Já as características do realismo em Helena é a crítica social, que Machado de Assis critica os costumes da elite carioca da época, como a hipocrisia, o materialismo e o preconceito. Também temos a análise psicológica, em que o autor explora os conflitos internos dos personagens,
revelando suas motivações e contradições. Também temos a linguagem, que é mais simples e direta do que na fase romântica, com menos figuras de linguagem e idealizações. Vale ressaltar que a classificação de Helena em uma única escola literária pode ser um tanto complexa, pois a obra apresenta elementos de ambas as correntes.